Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Saúde em Pauta. E hoje a nossa convidada é a doutora Letícia, que vai falar um tema muito importante, que ela é reumatologista. Voltamos ao nosso programa Saúde em Pauta. Doutora Letícia, seja bem-vinda. Eu quero que a senhora fala quem que é a doutora Letícia, como que a doutora chegou aqui em Americana, o que te chamou a atenção da cidade daqui de Americana. Muito legal, agradeço muito a oportunidade de vocês todos terem me convidado para esse episódio. É muito importante a gente difundir informação e tirar dúvidas. Eu sou mineira, estudei lá, fiz o começo da medicina lá, minha primeira especialização em clínica médica também na minha cidade, em Alfenas. E depois eu vim para Campinas para estudar reumatologia, me especializar e tendo novas oportunidades. Depois, fazendo uma pesquisa de campo, de mercado, de população que tinha necessidade da área e também por questões familiares, optei por vir para Americana. Então, os meus atendimentos hoje atendem a população de Americana, Santa Bárbara e toda a região, além de atendimentos online para qualquer região do país. Que bom. A senhora falou que veio de Minas. Minas. Um queijinho gostoso lá, a senhora gosta do queijo? Demais da conta, né? Não dá para ficar sem. Doutora, para a gente começar o programa, explica para a gente, para quem está nos assistindo, o que faz um reumatologista? Você sabe que essa é uma pergunta bem frequente. Reumatologista não são todas as pessoas que conhecem ou sabem muito bem qual é a sua função. O médico reumatologista atua em duas áreas principais. A primeira delas são doenças autoimunes das partes moles. Então, citando exemplos, lúpus, Sjögren, esclerose sistêmica e tantas outras. Já na parte osteometabólica, a gente trabalha cuidando da parte dos ossos, então osteoporose, por exemplo, e a parte de músculos e tendões, tendinites, bursites e várias outras. Sim. Doutora, a gente confunde reumatologista com dor comum, né? Essas Dona Maria, eu brinco que eu sou muito procurada, né? E às vezes as pessoas querem que eu fale assim, eu não entendo. Aí eu até brinco, falei, fala, Dona Maria, é dor de lá, dor de cá, é dor tudo, né? Eu queria que a senhora explicasse pra gente. Existe outro assunto que a reumatologia também trata e que hoje em dia está muito em voga, que é a fibromialgia, que é um processo de sensibilização central da dor. Então, um dos sintomas, talvez o principal, seja justamente essa queixa de dor por todo o corpo. Não sabe nem dizer exatamente onde está doendo, né? Então, a gente sempre tem algumas características das dores que nos fazem pensar mais em uma doença autoimune, mais no osso ou talvez mais na fibromialgia. E o reumatologista é um médico especializado e capacitado para fazer essa diferenciação e trilhar todo o caminho, desde a investigação até o diagnóstico e instituir o melhor tratamento. Tá, doutora, e é essa hora que eu falo assim que acende uma luzinha e que os pacientes têm que procurar o profissional? Exatamente. Existem muitos sinais de alerta e cada um deles depende de qual tipo de dor que a gente está falando. Mas se eu fosse ser mais sucinta e resumir, eu diria que é aquela dor que está tirando a sua qualidade de vida. Se é aquela dor que não te deixa dormir direito, aquela dor que te impede de fazer suas atividades do dia a dia, isso é um sinal de alarme. Com isso, você deve procurar um profissional capacitado para avaliar o seu caso. Doutora, a senhora falou em a tendinite. Das maioria das vezes, são movimento repetitivo. Explica para quem está nos assistindo, doutora. Claro. Tendinite nada mais é do que a inflamação do tendão. E a gente tem tendões em diversos locais do nosso corpo. Uma das principais causas de tendinite é sim o esforço repetitivo, porque se cria um atrito ali na região do tendão. Mas outras profissões e outros movimentos também podem gerar tendinite. Por exemplo, quem trabalha com instrumentos vibratórios, aquelas máquinas profundas que escavam o chão, aquilo também é uma causa de tendinite. Quem fica em posições viciosas, ou seja, a mesma posição por muito tempo. Ou então, atletas de alto rendimento. Ou se você tem alguma outra doença que deixa os tendões com mais fragilidade. Tudo isso contribui para uma tendinite. Um exemplo muito clássico é a tendinite de costureiras e manicures,
que acontece na região lateral do punho e do polegar, justamente pelo movimento de pinça repetitivo. Esse é um dos que a gente mais recebe no consultório. Doutora, eu sei, e você sendo uma pessoa tão jovem, eu sei que a medicina está muito avançada. Já tem cirurgia para tendinite? A tendinite ela é um processo inflamatório, então a cirurgia, propriamente dita, não consegue corrigir essa inflamação. As cirurgias elas ficam reservadas para aqueles casos em que temos problemas além da tendinite. Por exemplo, uma ruptura. Se algum desses tendões fica tão inflamado que ele se rompe, aí sim, talvez a gente tenha que encaminhar para um colega ortopedista avaliar a cirurgia. Mas cirurgia é sempre o último caso. Doutora, o que a senhora mais atende no consultório que procura mais a senhora lá? Você, desculpe, você é tão jovem, né? Claro. Bom, o consultório é muito diverso, né? Como eu citei, a reumatologia cuida de muitas coisas diferentes. Mas se eu tivesse que escolher duas, e eu vou falar duas porque é difícil escolher uma só, eu diria que é a fibromialgia, que o diagnóstico vem crescendo cada vez mais hoje em dia, e também a parte do desgaste articular, que é aquela famosa artrose. Sim. Doutora, existe idade certa para ter essas doenças ou qualquer pessoa pode desenvolver? É outra pergunta interessantíssima, que é outro mito que a gente tem que tirar essa visão das pessoas de que reumatismo, doença reumatológica, é doença de gente idosa. Não é. Qualquer pessoa pode ter doença reumatológica. Então, sim, crianças podem ter doenças reumatológicas, inclusive doenças autoimunes. É possível ter artrite, é possível ter lúpus ainda criança. O que vai acontecer é que cada doença é mais frequente numa determinada idade. Então, por exemplo, lúpus é mais frequente em mulheres na idade fértil, então dos seus 18 até os seus 50 anos. A artrose é mais comum após os 50 anos. Mas, de uma maneira geral, o reumatologista cuida de todas as faixas etárias. Criança, adolescente, adulto e idoso. Eu já estou nessa faixa etária de idade, doutor. Eu já estou com 2 hérnias de disco. Aí o doutor pediu para mim não fazer exercício impacto, né? De alto impacto. Isso. Sim. Aí ele passou hidro para mim. Ótimo. Aí eu estou fazendo. E eu sei que já deu uma boa melhorada. Exatamente. Isso é uma orientação que eu sempre dou para os pacientes. O exercício é sempre muito bem-vindo. O que a gente tem que fazer é adequar o tipo de exercício, a intensidade, a duração para cada tipo de doença que o paciente tem. Mas o exercício físico é, sem sombra de dúvida, uma das partes do tratamento. Dor nas articulações é sempre sinal de algo mais sério ou pode ser algo passageiro? É uma pergunta ampla que eu diria que depende. Minha resposta é depende. A gente pode ter dores nas articulações relacionadas ao nosso dia a dia, que vão ser passageiras, né? Às vezes um esforço repetitivo, pegou um peso maior, fez um movimento de mau jeito. Mas a gente tem que ter em mente alguns sinais para a gente ficar mais atento e procurar um reumatologista. Então, se é aquela dor que te faz acordar de noite, se quando você acorda de manhã as suas juntas estão rígidas, com dificuldade de movimentar, como se elas estivessem endurecidas, se essa rigidez leva mais do que 1 hora para ir melhorando, se você precisa ficar mexendo a mão para tentar soltar essa rigidez, isso é algo que persiste, é algo que é duradouro, né? Além disso, se vem junto de outros sintomas, como alguma lesão de pele importante, diarreia com sangue, febre, perda de peso. Então, isso tudo faz a situação ficar um pouquinho diferente. Sim. Doutora, a gente escuta muito de falar da artrite e artrose, então eu sei que tem diferença. Exato. E para quem está nos assistindo, eu gostaria que a senhora explicasse uma ou outra, porque quando as pessoas falam assim, eu tô com artrite, eu tô com artrose, eu mesmo não sei, e fica aquela confusão e as pessoas não sabem o que é uma coisa e o que é outra. Sim. Tem muita gente que chega no consultório e fala assim, eu tenho artrite e artrose, como se fosse uma coisa só. Mas vamos lá explicar, porque isso é importante para as pessoas entenderem. A artrite é um processo inflamatório das articulações. Ela pode ser autoimune, ela pode ser infecciosa, ela pode ser uma reação a algum trauma que você teve.
Essa é o tipo de dor que eu acabei de explicar. Aquela dor que fica te acordando de noite, que de manhã fica com as articulações rígidas, que não fica melhora. incomodando, né? Exatamente. Por exemplo, nas mãos, você tem dificuldade de fechar as mãos, porque está com a sensação de que a mão está inchada. Já a artrose, ela é um processo de desgaste da articulação. A nossa articulação é sempre formada por 2 ossos e no meio desses 2 ossos, como se fosse um sanduíche, a gente tem a cartilagem. À medida que essa cartilagem vai se desgastando, os ossos começam a encostar um no outro e isso gera dor. A gente brinca que a chance de uma pessoa com mais de 50 anos ter algum grau de artrose é a mesma dela ter cabelo branco. Ou seja, um dia todo mundo vai ter. Por isso tem que se cuidar para minimizar os danos. Ô, doutora, e tem alguma coisa sobre a nossa alimentação também, com tudo isso que a senhora está falando, de artrose? A alimentação balanceada, de uma forma geral, é importante para o metabolismo como um todo. E isso envolve a qualidade dos tendões, ossos e tudo mais. Quando a gente fala de ossos, a gente precisa lembrar do cálcio. Então, se possível, a gente precisa ter uma dieta rica em cálcio. E como que a gente consegue o cálcio? Através do leite, do queijo, do iogurte, dos derivados como um todo, né? Qual tipo de leite? Qualquer um, inclusive o zero lactose. Então, ele é bom para a formação dos ossos. Já quando a gente fala de gota, que é uma coisa muito comum na vida do reumatologista, alguns alimentos podem ajudar a ter a crise de gota. Por exemplo, bebida alcoólica, em especial a cerveja, que é feita à base de cevada, feijão, grão de bico, frutos do mar, fígado, frituras, carne vermelha. Então, sem sombra de dúvida, a alimentação faz toda a diferença. Sim, eu já presenciei, doutor, porque eu já trabalhei no postinho, né? Mas também não sou legal. técnica de enfermagem, não, mas é na recepção. E sempre aquele paciente que ele, sempre, eu falo assim, aquele que picava cartão. E aquele senhor, eu lembro que ele tinha gota. Doutora, mas era uma dor insuportável quando ele chegava na unidade básica. A gota, existem várias formas também. Tem aquela que vem só na forma de crise e tem aquela que é crônica e que tem os períodos de piora. Mas quando a gente está falando da crise de gota, realmente é uma dor muito intensa, que costuma pegar lá no dedão do pé, que é o que a gente chama de podagra. Fica quente, vermelho, não consegue encostar o pé no chão. Precisa pôr bolsa de gelo, precisa entrar com os medicamentos específicos e normalmente vem depois que fez um abuso ali na alimentação ou na bebida alcoólica. O histórico dele, eu lembro que ele acabava contando, né? Falava a história dele, que ele bebia muito. E todas as bebidas, o álcool por si só, já é um fator de risco para gota, mas a cerveja em especial por conta da composição dela. Então, sempre que tá descrevendo um quadro de gota, você pode perguntar, faz uso de bebida alcoólica, como carne vermelha, tudo isso ajuda. Sim. Doutora, quem já tem esse diagnóstico consegue ter qualidade de vida? O tratamento evoluiu? Graças a Deus, o tratamento evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, temos muitas opções de medicamento hoje em dia para a maioria dos diagnósticos reumatológicos. É importante destacar que as doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, artrite reumatoide, elas são doenças crônicas que não têm cura. Então, o que a gente consegue fazer é controlar essas doenças para que o paciente tenha qualidade de vida. Então, o nosso objetivo é deixar a doença lá dormindo, controladinha, né? Algumas outras doenças, elas são mais agressivas por si só. Então, às vezes, é um pouco mais difícil de conseguir controlar. É esperado que essas doenças ao longo da vida tenham momentos de melhora e momentos de piora. Não é só porque está tratando que vai estar sempre ali bonitinho. Mas sim, temos muitas opções de medicamento para tratar as doenças hoje em dia, sejam elas autoimunes, desgastes ou qualquer outra, e muitas delas são dadas pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Doutora, tem algum sinal de alerta que a pessoa não pode ignorar de jeito nenhum? Olha, eu diria que aquelas características da dor que eu expliquei, de ser rígido, de ser difícil de movimentar,
Se está acontecendo febre, alguma outra lesão de pele associada, perda de peso, mas o principal é se essa dor, se esse problema que você está apresentando está interferindo na sua qualidade de vida e nas suas atividades diárias. A partir do momento que você percebe que isso está te impactando, isso merece atenção e merece ser avaliado por um especialista. Sim. Doutora Letícia, e para fechar, qual o principal conselho que você daria para quem quer cuidar melhor da saúde e das articulações? É justamente o que a gente falou, faça atividade física. Esse é um investimento que você está fazendo para o futuro do seu corpo. Atividade física não é só para perder peso, não é só para ficar forte, é para ganhar mobilidade, para conseguir fazer as atividades do dia a dia com mais facilidade. E se a gente programa o nosso corpo hoje, pode ter certeza que lá no futuro isso vai ajudar você a ser um idoso independente que faz as suas atividades com tranquilidade. Doutora, eu gostaria que você falasse um assunto muito importante, a fibromialgia. Isso, realmente é um assunto que tem incomodado muitas pessoas, né, que tem gerado muitas dúvidas. A fibromialgia, ela é um distúrbio da forma com que o nosso cérebro percebe a dor. Ele entende a dor de uma forma errada, de uma forma exagerada e manda informações para o resto do corpo, falando assim, olha, seu braço está doendo, sua perna está doendo. O problema não está necessariamente lá no braço ou lá na perna, está no centro do cérebro que regula a dor. Trazendo um exemplo mais fácil de entender. Na nossa casa, a gente tem a fiação elétrica e quando a gente quer desligar a luz, a gente aperta o interruptor. Neste caso, o nosso interruptor da dor não está funcionando. Então, é como se a gente não conseguisse desligar o botãozinho da dor. A dor está ali o tempo todo. As pessoas sentem mais dor em algo que deveria ser leve, por exemplo, um beliscãozinho, ou então elas sentem dor até no que não deveria gerar dor. Tem pessoas que estão tão sensíveis que até a água do banho encostar na pele já dói, um abraço mais apertado. Então, é um distúrbio da regulação da dor. Mas a fibromialgia não é só dor, vai muito além disso. Esse é só um dos pilares de sintomas. A gente também tem alteração do humor, então ansiedade, depressão, impaciência, chorar com muita facilidade. E tem alteração do sono. Acorda muito de noite, não consegue dormir. No outro dia parece que um caminhão passou em cima, aquela noite não valeu de nada. E outros sintomas podem estar juntos, como dor de cabeça, o ranger de dentes, que é o bruxismo, aquela sensação de que a mente está vazia, que a mente está oca, dificuldade de concentração. Então, alguns pontos importantes da gente esclarecer. Fibromialgia não é reumatismo, não é doença autoimune e também não é doença genética. O seu cérebro aprende a se regular daquele jeito. E fibromialgia também não tem cura, mas tem tratamento, a gente consegue controlar os sintomas. É um processo lento, que demanda tempo, demanda tentativas. O meu tratamento não vai ser o mesmo que o seu. Às vezes eu me dou bem com um remédio, você se dá bem com o outro. Então é um processo de tentativa e erro, até a gente achar aquilo que faz mais sentido para você. E tem que entender também que não é porque que está tratando que a melhora vai ser rápida. São todos medicamentos de uso crônico, que demoram para fazer efeito. Às vezes a gente tem que ajustar a dose. E também é importante lembrar que a fibromialgia não é uma doença de linha reta. Se você pega uma gripe, você vai sentir mais dor. Se aconteceu alguma coisa que te contrariou, que te deixou mais nervosa, ansiosa, as suas dores vão piorar. Então é uma montanha russa. Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal. E extremamente importante não é só remédio. Atividade física faz parte do tratamento da fibromialgia. No começo é difícil, é dolorido, mas tem que fazer esse compromisso e ir, porque a gente sabe que o exercício físico libera hormônios de bem-estar que melhoram as dores. E além disso, a terapia. Muita gente tem preconceito, mas terapia ajuda a lidar com o diagnóstico, ajuda a resolver questões internas mal resolvidas e ajuda a adaptar a sua vida com esse novo diagnóstico. Doutora Letícia, infelizmente nosso tempo já está terminando. Eu gostaria que a senhora deixasse alguma mensagem aí para quem tem alguma dúvida.
Eu inicialmente agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Acho que é muito importante a gente explicar para as pessoas a importância de cuidar da saúde. E a minha mensagem principal é essa: se você tem dúvida, vá até um especialista. Não fique pensando que a mesma coisa que deu certo para o seu amigo, para o seu vizinho, vai dar certo com você também. Então, vá atrás de um especialista, seja orientado para você manter a sua qualidade de vida. Tá. Doutora, eu também quero te agradecer de você disponibilizar o seu tempo, de estar aqui com a gente, que eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas vai ter tirar essas dúvidas. Eu gostaria que a senhora deixasse como que as pessoas entram em contato nas suas redes sociais, como que a pessoa pode estar entrando em contato, o seu consultório. Eu quero que você deixe aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu atendo de forma presencial na Clínica Nunes, em Santa Bárbara do Oeste, que fica na rua Professora Zilda Aparecida Molon, número 300, no bairro Jardim Fernando Molon. E atendo de forma online para todas as localidades, todo o país. Os telefones de agendamento ficam disponíveis lá no meu Instagram, que vocês clicando no link já vão ser redirecionados para as nossas secretárias. E o Instagram é @doutoraleticia.reumatologista. Doutora é DRA, Letícia.reumatologista. Acompanhem a página, ali tem as informações sobre atendimento, mas também tem muita informação sobre as doenças reumatológicas, sobre estilo de vida e dicas para melhorar as dores e a qualidade de vida. E você que está nos assistindo, não deixe de acompanhar esse programa no nosso Instagram, nas nossas redes sociais e até no nosso próximo encontro.